Oi, galerinha do sexto ano, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar hoje lá com o caderno de atividades, se vocês já quiserem se organizar. Nós vamos começar com as páginas 3, 4 e 5, onde tem uma retomada dos conteúdos aí, dos conceitos. Eu vou passar para vocês um breve vídeo sobre a classificação dos substantivos. Também nós vamos conversar sobre a classificação dos artigos, dos pronomes e dos numerais, a classificação e os tipos de frases e, por último, nós vamos trabalhar os exercícios da página 12 até a página 17. Então, já se organizem com o material de vocês aí. Eu vou dar o play aqui no vídeo, ela vai falar sobre a classificação dos substantivos, tá ok? Substantivos são palavras que dão nome aos seres, às ações, aos sentimentos e às percepções. Eles podem ser classificados quanto à origem, à designação, à forma e ao tipo. Quanto à origem, os substantivos podem ser primitivos ou derivados. Substantivos primitivos são aqueles que não derivam de outras palavras. Flor, pobre e livro, por exemplo. Já os substantivos derivados são aqueles que surgem de palavras já existentes. Florista, pobreza e livreira são exemplos. Quanto à designação, os substantivos podem ser próprios ou comuns. Os próprios dão nomes aos seres, isto é, particularizam o ser de uma espécie, conferindo-lhe um caráter individual. Os substantivos próprios são sempre escritos com a letra inicial maiúscula. Rio de Janeiro, João Antônio, Uruguai, Europa. Os substantivos comuns designam todos os seres de uma mesma espécie de maneira genérica. Cadeira, telefone, revista, passarinho, mulher. Quanto à forma, os substantivos podem ser simples ou compostos. Os substantivos simples têm apenas um radical. Panela, água, tempo. Já os compostos são formados por mais de um radical. Couve-flor, passatempo, pega-pega. E, finalmente, quanto ao tipo, os substantivos podem ser concretos ou abstratos. Os concretos nomeiam seres de existência independente e real, que possam ser vistos ou tocados, ou que, quando imaginários, possam gerar em nosso pensamento uma imagem concreta. Casa, pedra, menino, fantasma. Os substantivos abstratos são palavras que dependem de outros seres para existir, como os sentimentos, as ações e emoções, por exemplo. Dor, beijo, beleza, amor, tristeza. Há ainda os substantivos coletivos, que são substantivos comuns que indicam vários seres de uma mesma espécie. Caravana, por exemplo, é o coletivo de pessoas reunidas em uma viagem. Classe é o coletivo de alunos. Enxoval, de roupas. Legislação, de leis. Então, aqui vocês têm um esquema, tá, da classificação dos substantivos. Eu vou deixar também o link lá na descrição do vídeo, se vocês quiserem acessar novamente, tá? Então, agora nós vamos para a nossa apostila, lá o nosso caderno de atividades, né? Então, aqui vocês têm também a classificação do substantivo lá na página 3, tá ok? Tudo que foi falado ali no vídeo tem aqui também, quando vocês precisarem para consultar, tá ok? Nós vamos falar também, agora um pouquinho, sobre alguns possíveis determinantes desse substantivo, tá? Então, o primeiro deles é o artigo. Então, o artigo ele é flexionado em masculino e feminino e também tem o singular e o plural, tá?
Os artigos, eles podem ser definidos, tem os exemplos aqui, tá? E eles podem ser indefinidos. O próprio nome já diz, ou ele define o substantivo ao qual ele está se relacionando, ou ele indefine. Por exemplo, eu digo o menino, é um menino em específico. No entanto, se eu digo um menino, pode ser qualquer um menino, não estou especificando para quem que eu estou falando, tá ok? Então, aqui nós temos também os pronomes. Eu tenho vários classificação dos pronomes. Os pronomes pessoais do caso reto. Então, eles vão exercer função de sujeito. Tenho os exemplos aqui de quais são. Os pronomes pessoais oblíquos, eles exercem uma função de complemento do verbo. Geralmente, esses pronomes, eles vêm junto com o verbo, com aquele hífen, tá? Aquele tracinho que a gente chama. Tem o verbo, tem o tracinho que é o hífen e tem o pronome oblíquo, tá bom? Os pronomes pessoais de tratamento, o próprio nome já diz também, é quando eu for conversar com alguém de forma mais, digamos assim, formal, mais séria, eu vou utilizar um pronome de tratamento, uma forma respeitosa. Então, todos esses pronomes aqui, qual que é o uso que eles têm? Eles substituem nomes de seres em geral, tá? Eu tenho também os pronomes possessivos, que eles indicam posse. Então, eles vão dizer, geralmente, de quem que é o que nós estamos falando, tá? De quem que pertence, a quem pertence o que nós estamos falando. Existem também os pronomes demonstrativos, tá? Então, eu digo ali, ó, para que eles servem? Eles servem para situar um ser no tempo ou no espaço, ou para se referir a um outro ser mencionado no próprio texto em que aparece. Então, eles podem situar pessoas, coisas ou animais. E aqui vocês têm alguns exemplos de pronomes demonstrativos, né? Este, essa, aquilo, certo? Aqui aparece de novo os pronomes indefinidos, tá? Referem-se à terceira pessoa do discurso de modo impreciso. Então, vamos lá. Eu tenho 3 pessoas no discurso. A pessoa que fala, a pessoa com quem eu estou falando e a pessoa ou objeto do que ou de quem eu estou falando. Então, os pronomes indefinidos, eles se referem a essa terceira pessoa, ou seja, de quem ou do que eu estou falando de forma imprecisa, como eu coloquei ali anteriormente. Um menino, qualquer menino, não estou dizendo qual é o específico que eu quero, tá? Esses pronomes, eles também podem ser interrogativos. Quando que eu uso os pronomes interrogativos? Em frases interrogativas. Aí vocês têm alguns exemplos aqui. Que, quem, qual, quanto, tá ok? Os pronomes, eles podem ser também relativos. Referem-se a um termo anterior a eles e dão início a uma nova oração. Por exemplo, eu estou escrevendo uma frase e eu não quero repetir o nome da pessoa que eu já falei anteriormente. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse nome por um pronome. Por exemplo, eu digo assim, Ana foi à escola. Se eu não quero repetir o nome Ana, por exemplo, Ana foi à escola, Ana fez prova, certo? Então, eu digo Ana foi à escola para evitar essa repetição. Ao invés de dizer Ana novamente, eu substituo por ela, certo? Então, ela fez a prova, tá bom? Então, vamos adiante. Aqui eu tenho também a classificação dos numerais. Então, eu tenho aqui os numerais, eles têm 4 classificações. Eles podem ser cardinais, quando eles indicarem quantidades determinadas. Vocês têm os exemplos aqui. Eles podem ser ordinais, quando eles indicarem ordem, tá? Uma posição, aí, uma sequência. Eles podem ser multiplicativos, o próprio nome já diz também, né? Quando eles indicarem quantidades multiplicadas, então eu tenho duplo, triplo, quádruplo. Eu tenho ainda os numerais fracionários, quando eles indicam o quê? Fração, uma parte, quando eles indicam quantidades divididas, tá ok? Então, desses que nós vimos até agora, eles podem ser considerados aí aquelas palavrinhas que acompanham o substantivo, ou seja, eles podem ser os determinantes do substantivo da nossa frase, tá ok? Vamos então para o conceito de frase. As frases, elas podem ter 2 classificações. Frase nominal, quando não houver nenhum verbo,
E também a frase verbal, quando houver pelo menos um verbo ou uma locução verbal. Então, vocês têm os dois exemplos aqui, tá ok? Dentro dessas frases, eu tenho aí as classificações. Então, elas podem ser classificadas de acordo com o sentido que elas forem expressar aí no texto que a gente está lendo. Elas podem ser declarativas, usadas para quê? Para declarar algo, dizendo que eu posso declarar algo afirmando ou negando, tá? Elas podem ser interrogativas, o próprio nome já diz também. Quando eu for fazer uma pergunta e eu tentar obter alguma informação do meu interlocutor, ou seja, com quem eu estiver conversando. Elas podem ser imperativas, tá? O imperativo nós vamos lembrar do imperador. O imperador, lá na época que ele existia, que ele tinha essa função, o que ele fazia? Ele mandava. Então, imperativo, quando eu faço um pedido, quando eu dou uma ordem ou quando eu dou uma sugestão, tá ok? Então, essa frase imperativa, ela também pode ser, afirmativa ou negativa. Então, eu posso dar uma sugestão para que a pessoa faça alguma coisa ou não faça, uma ordem para que faça ou não faça, ou ainda sugerir que faça ou não, tá? As frases podem ser também classificadas como exclamativas, quando elas são usadas para exprimir algum estado afetivo. Geralmente, essas frases exclamativas, elas vêm junto com um ponto de exclamação, tá bom? E as optativas, que são quando eu uso as frases para exprimir um desejo, algo que eu quero, tá bom? Então, vamos para frente ainda. Aqui termina, digamos assim, o nosso capítulo aí dos conceitos, tá? Então, nós vamos lá para a página 12, que alguns exercícios nós já tínhamos feito em sala de aula, né? Então, vamos para frente. Página 7 nós já tínhamos feito. Vamos continuando. Vamos esperar ele carregar, página 9, tá? Lá na página 12, que é o exercício lá onde nós vamos começar os exercícios de hoje. Página 12, lá o exercício número 15, tá ok? Então, a partir daqui, a prof vai explicar algumas questões, algumas vocês já vão ter condições de fazer sozinhos, tá bom? Então, aqui nós temos uma capa de revista, olha lá, o nome da revista ali, Scientific American, Brasil, tá? Então, eu tenho aqui uma chamada principal, as chamadas secundárias, tá ok? Aquilo que a gente já tinha visto anteriormente. Então, ele vai perguntar qual é o tema, que elementos você levou em consideração para dizer qual é o tema. O tema é o assunto da revista, tá? Por que o nome da revista está em outra língua? Por que será? Comenta com alguém aí, pede ajuda para alguém em casa. Por que esse nome da revista está em inglês, né? A próxima, é possível identificar o público a que essa revista está direcionada? Sim ou não? Vocês vão dizer se sim, por quê, e se não, por quê, tá bom? No exercício número 16, vocês vão assinalar a alternativa em que a palavra que está destacada, a palavra que está com essa aqui, embaixo, aqui, sublinhada, não é um substantivo, tá bom? Então, vocês vão olhar lá, qual das palavrinhas que estão sublinhadas, qual delas não é um substantivo. Lembrando que os substantivos são as palavrinhas que dão nomes às coisas, aos seres, né? Então, aqui vocês vão ler novamente alguns trechinhos, alguns textos que estavam presentes lá na capa da revista que a gente viu anteriormente, tá bom? Então, desses 3 textos, vocês vão ter que tirar daqui, né? 2 substantivos comuns, 3 substantivos abstratos, 2 concretos e 1 substantivo simples. Lembrando que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, aquele videozinho para se vocês quiserem assistir novamente. E tem na apostila também, para vocês voltarem lá e lembrar lá o conceito de cada um desses tipos de substantivos, tá bom? Número 18. Marque a alternativa em que a palavra velho tem função de núcleo do sintagma nominal. Em qual dessas frases a palavra velho é a palavra mais importante do sintagma nominal, tá bom? Vocês vão analisar todas as frases e em uma delas ela tem função de núcleo. Qual é? Então, aqui ele está falando um pouquinho sobre o substantivo primitivo e o derivado, tá? Que a gente viu anteriormente. Substantivo primitivo é o primeiro,
não tem nenhum anterior a ele, e o substantivo derivado, ele deriva de uma palavra que já existia anteriormente. Então, ele deu o exemplo aqui, ó. Substantivo primitivo, a palavra fogo, substantivo derivado, ou seja, que do substantivo primitivo surgiu uma nova palavra, nesse caso aqui, foguete. O que vocês vão fazer? Lá na página 14, vocês vão, a partir dos substantivos primitivos que tem aqui, vocês vão colocar substantivos derivados, ou seja, da palavra terra, um substantivo que a partir dessa se originou. Terrário, terraço, avião, aviador, pedra, pedreiro, pedraria, tá ok? Assim com todas as palavrinhas que tem aqui. Lembrando que todas essas aqui são palavras primitivas, então vocês vão colocar derivadas dessas palavras, tá ok? Que a partir dessas foram criadas aí. Então, vocês têm mais uma revista aqui no exercício 20, que é a revista Casa e Jardim. Esse é o nome da revista, tá ok? Tem a chamada principal, vamos ver se tem chamada secundária aqui. Nessa daqui tem lá em cima, ó, antes do título, tem a chamada secundária, tá bom? Só para vocês relembrarem aí. Então, tem algumas perguntinhas sobre essa revista agora, Casa e Jardim, tá bom? Qual é o nome dessa revista? Veja que eu tenho 3 perguntas aqui. Qual é o nome da revista, que assuntos ela aborda e a que leitor, ou seja, quem vai se interessar em ler essa revista? Qual é o nome da editora, certo? Quem foi aquela empresa que fez a revista? E qual é a chamada principal, tá? Então, vamos para frente. Exercício 21. Vocês vão ler as frases destacadas e responder ao que se pede. Então, na primeira frase é: a felicidade mora aqui. Tá perguntando, trata-se de uma frase nominal ou verbal? Vocês vão dizer se é nominal ou verbal e por quê. Qual é o sintagma nominal? Qual é aquele bloco de sentido que não tem nenhum verbo? Se esse bloco de sentido tem algum determinante, se tiver, vocês vão escrever aqui na letra C. Qual é o núcleo desse sintagma nominal? O SN é o nosso sintagma nominal. Núcleo é a palavra mais importante. O núcleo desse sintagma nominal é um substantivo concreto ou abstrato? Volta lá para lembrar o que é concreto e o que é abstrato. Qual é o sintagma verbal dessa frase? Então, está dizendo que eu tenho 2, tenho nominal e tenho verbal. Nominal só tem nome, verbal tem pelo menos um verbo. Tá ok? Então, vamos lá. A próxima frase que vocês vão analisar é: as prateleiras e nichos auxiliam na organização e na decoração de sala pequena. Qual é o sintagma nominal que antecede, ou seja, que vem antes do verbo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, nesse caso, é identificar qual é o verbo da minha frase. E daí, ver qual é o sintagma nominal que vem antes desse verbo. Qual é o determinante desse sintagma nominal? Tá? Então, eu achei o sintagma nominal que vem antes do verbo e agora eu vou dizer qual é o determinante, qual é aquela palavra que se relaciona com esse determinante, com esse núcleo ali, tá? Quais são os núcleos desse sintagma nominal? Se tiver mais de um núcleo, se tiver mais de uma palavra importante ali que eu não posso tirar dali, senão perde sentido, tá? Como se classificam os substantivos que constituem o núcleo do sintagma nominal? Então, vocês vão classificar eles entre comum e simples ou composto, tá? Toda aquela classificação que tem lá na página 3, se eu não me engano, tá bom? E por último, qual é o sintagma verbal dessa frase? Agora, nós estamos analisando essa aqui, tá? Vamos colocar ali. Qual é o bloco de sentido que tem um verbo? Agora, eu tenho outra frase. As plantas e revestimentos de madeira são perfeitos para deixar o ambiente mais aconchegante e acolhedor. Então, vocês vão escrever a mesma coisa. O sintagma nominal que vem antes do verbo. Então, primeira coisa, eu vou ter que identificar o verbo. Quais são os núcleos desse sintagma nominal? Quais são as palavras mais importantes dele? Nesse sintagma nominal, como se classifica o artigo as? Volta lá nas páginas do início do capítulo do caderno de atividades, acha o artigo as e coloca lá. Como que ele se classifica? Se ele é definido ou indefinido, singular ou plural, masculino ou feminino, tá ok? Próximo.
Os substantivos que constituem o núcleo do sintagma nominal são de que tipo? Tá? Que tipo? Qual é o tipo do substantivo? Vocês vão colocar ali. Aqui vocês vão ter que ler as perguntinhas e vão colocar a letra V, se elas forem verdadeiras, o que está dizendo, e F para as falsas. Aí vocês vão fazer o seguinte, se as alternativas forem falsas, vocês vão escrever o que é verdadeiro. Por exemplo, o sintagma nominal é composto sempre do núcleo e de seus determinantes, ou seja, para ser um sintagma nominal, ele vai ter que sempre ter núcleo e determinante? Sim ou não? Se isso for falso, você coloca a letra F e coloca a afirmativa verdadeira embaixo, tá? De todas elas você vai analisar dessa forma. As que você julgar falsa, você vai ter que colocar lá, escrever o que é verdade sobre isso, tá bom? O exercício número 23, lá da página 17. Vocês vão relacionar as colunas de acordo com os tipos de frases. Então, eu tenho aqui exclamativas, declarativas, afirmativas, imperativas, interrogativas e declarativas negativas. Tem lá também no início do caderno de atividades, a prof explicou para vocês anteriormente, como que é cada uma, como que tem que ser cada tipo dessas frases aqui, tá bom? Vocês têm no exercício número 24, para analisar algumas frases e daí colocar qual é a classificação delas. Que classificação que eu vou colocar? Opa! Que classificação que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui então, ó, se ela é exclamativa, declarativa afirmativa, imperativa, interrogativa ou declarativa negativa. Então, eu vou analisar uma por uma as frases. Por exemplo, a frase da letra A. Por que você faltou ontem? Que tipo de frase que eu tenho? Eu tenho uma frase interrogativa. Letra B. Nossa, que susto! Eu tenho uma frase o quê? Exclamativa. Olha o ponto. Próxima. Traga-me o caderno de atividades. Eu estou fazendo o quê? Um pedido. Quem que fazia pedido? Ordem. Ah, o imperador. Então, é uma frase imperativa. É para trazer ou não é para trazer o caderno? É para trazer. Então, imperativa, afirmativa. A mesma coisa vocês vão fazer com as outras, tá? Com todas as outras ali, até o final da página 17. Tá certo, gente? Então, as nossas atividades vão ficar até a página 17, tá ok? Lembrando que qualquer dúvida vocês podem me chamar. Então, vocês vão resolver as atividades, fazer a resolução das atividades, tira uma foto e me manda. Eu vou deixar, então, o link do vídeo sobre os tipos de substantivo na descrição aqui do vídeo, tá ok? Não esqueçam que vocês têm também uma trilha para fazer durante essa semana aí, tá ok? Então, gente, criem uma rotina de estudos em casa, tá? Se sabem que algum colega não conseguiu alguma coisa, passa o contato da prof, pede para entrar em contato, tá? Vamos usar o nosso tempo aí de uma forma, assim, produtiva também, né? Para que não acumule, digamos assim, atividades, para que quando a gente volte para a escola seja um pouquinho mais tranquilo, tá ok? Então, gente, fiquem com Deus, fiquem bem, até a próxima!